O Papa Francisco faleceu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos, deixando um legado de empatia, acolhimento e esperança em um mundo cada vez mais caótico, envolvido em conflitos e guerras sem fim. No dia 26 de abril de 2025, houve seu sepultamento, finalizando o ciclo de um papado dedicado ao serviço e à compaixão à humanidade. Até o conclave, evento para a escolha do novo Papa, os olhos do mundo estarão atentos a tudo o que acontece no Vaticano, o menor país do mundo e sede da Igreja Católica, a segunda maior população em número de fiéis ao redor do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, perdendo para os seguidores do islamismo, com 1 bilhão e 900 milhões de fiéis, e vence em número os seguidores do hinduísmo, com 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. O Vaticano se localiza no coração de Roma, a capital da Itália, um país europeu mediterrâneo. Mas como um território tão pequeno pode se transformar em um país? Como a Igreja Católica adquiriu tamanho poder e influência sobre o mundo? Por que a morte de um Papa chama tanto a atenção da mídia e da imprensa mundial? Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo Geopolítica, seu canal de atualidades e histórias geopolítica. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter a sua companhia para assistir a mais interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje, analisaremos o contexto geopolítico do Vaticano. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos da geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Para termos uma dimensão clara do atual território do Vaticano e a sua pequenez singular, apenas o território da capital dos Estados Unidos, Washington DC, é de 177 km², o que é 400 vezes maior que o território da cidade do Vaticano, que é de 0,44 km². A história da Igreja Católica remonta a 2000 anos, com a fundação dessa instituição em Roma, pelo primeiro Papa Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. A Igreja, nos primeiros tempos do Império Romano, era perseguida e seus seguidores eram martirizados. Excluídos da vida social romana, uma sociedade pagã e politeísta, não admitindo a crença em uma religião de um Deus único. Com o imperador Constantino, o cristianismo foi permitido e aceito na sociedade civil romana. Constantino moldou à sua própria maneira o cristianismo por meio dos concílios da época, organizando as tradições, as crenças, os livros aceitos na Bíblia e as pessoas que teriam autoridade para debater sobre os ensinamentos da fé e teologia. Teodósio I, outro imperador romano, manteve o legado cristão e decretou o cristianismo a única religião aceita no Império Romano. Séculos depois, com o fim do Império Romano, em um contexto de crises econômicas e políticas, pandemias e invasões militares pelas tribos germânicas vindas do norte da Europa, a Igreja Católica passou a ser a única instituição sólida a permanecer firme, mantendo a coesão religiosa em meio aos graves distúrbios sociais. Nesse momento de intensa vulnerabilidade social, a Igreja Católica se aliou uma vez mais a grupos poderosos, como reis germânicos medievais de conversão recente ao cristianismo, para propagar sua fé em toda a Europa e, por outro lado, ter aliados poderosos contra as ofensivas e invasões militares dos islâmicos na Península Ibérica e na Península Itálica. Os francos de Carlos Magno foi o baluarte perfeito que uniu o poder político e militar dos francos, imbatíveis guerreiros que conquistaram e uniram os territórios da maior parte da Europa Ocidental, na época medieval, se unindo ao capital religioso da Igreja Católica para legitimar as conquistas militares e defesas territoriais contra outras sociedades germânicas hostis não cristãs e sociedades islâmicas invasoras. Todo esse poder conquistado em guerras de conquista e defesa por uma Europa forte e cristã deu à Igreja Católica títulos, riquezas, poder, status e prestígio social, além de muitas terras. No tempo do feudalismo, sistema marcado pela vida no campo, em que a agricultura era fundamental para o sustento das famílias e da sociedade como um todo, a Igreja Católica adquiriu 1/3 de todas as terras aráveis da Europa, por meio de doações e conquistas militares entre feudos vizinhos. Isso levou a Igreja Católica a ter um grande prestígio social diante das monarquias, legitimando seu sistema político e estrutura social excludente, enquanto as monarquias defendiam o Papa e os seus interesses na Península Itálica e na Europa. Com a era dos descobrimentos, o continente americano foi inicialmente colonizado por espanhóis e portugueses. Ambos países dividiram o mundo, exceto a Europa, em vários tratados. O mais famoso foi o Tratado de Tordesilhas e no Tratado de Saragoça. Devido a isso, Portugal e Espanha, dois países ibéricos que são também católicos, com maior prestígio e influência sobre o mundo, aumentaram a influência católica sobre o globo. Portugal e Espanha encontraram ouro, prata, cana-de-açúcar e especiarias valiosas em suas colônias americanas e entrepostos comerciais ao redor do mundo, para um comércio próspero com o resto da Europa. Ao mesmo tempo,
O comércio das cidades-estados de Veneza e Gênova, duas nações italianas com o Império Otomano, estava também próspera e ajudou a enriquecer a Península Italiana. Foi devido à prosperidade e domínio comercial das cidades-estados de Gênova e Veneza que Espanha e Portugal iniciaram suas campanhas de conquistas marítimas para não ficar de fora do lucrativo comércio de especiarias. Devido a todo esse contexto, com os países católicos se enriquecendo, o poder e o capital financeiro da Igreja Católica ficou muito maior, com status de grandeza nunca antes alcançado por nenhuma outra religião no mundo antes da católica. Com maior dinheiro e poder, ao mesmo tempo, unindo o poder espiritual de liderar milhões de fiéis em vários cantos do globo e poder político crescente dentro da Península Itálica na Europa, o papado e a própria cúria romana se tornaram viciados em mais poderes e privilégios, proliferando uma era de corrupção, prostituição e promiscuidade, onde organizações e grupos familiares cobiçavam maior poder e status de grandeza dentro da Igreja Romana. Um dos exemplos notórios de corrupção e promiscuidade dentro do Vaticano era o Papa Alexandre VI, que elaborou o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo entre a Espanha e Portugal. Ele tinha inúmeros filhos, fruto de diversas relações com amantes, mesmo com a proibição de sacerdotes terem relações sexuais devido ao celibato clerical. Nesse momento se levanta a maior voz contra este estado de degeneração que tomou conta da Igreja Católica. Martinho Lutero, que inicia a Reforma Protestante e funda a Igreja Luterana. Com um ato de resistência nacional, os príncipes do norte europeu, especialmente os vários principados alemães, cansados de doar terras e grandes dízimos para manter os luxos, regalias e privilégios da Igreja, sediada em Roma, aderem à Reforma Protestante. A Martinho Lutero, Calvin, John Knox e outros reformadores foram lutar contra a forma degenerada em que se encontrava a Igreja Católica, como haviam naquela época. Em uma época em que o norte da Europa, os principados alemães, o Reino Unido e os Países Baixos eram nações que entraram tarde na corrida marítima colonial, devido às inúmeras guerras travadas por esses países, e devido a isso, o contexto econômico dessa região era mais empobrecido com relação ao sul europeu, católico e mais rico, e exigia isso de dízimos e doações cada vez maiores para a construção da Basílica de São Pedro em 1506, onde está enterrado o apóstolo Pedro, e enfureceu a elite alemã que não ia com bons olhos enriquecer o sul europeu e a elite corrupta católica em detrimento da fome e das adversidades econômicas do norte europeu. É nesse contexto, devido à poderosa influência da Igreja Católica em que seus territórios se chamaram na época de estados papais, que ocupou uma posição central na Península Itálica, um grande país com tradição e influência diplomática que barrou qualquer tentativa de unificação italiana. O poder e influência da Igreja Católica foi tão grande que esse foi o principal fator que atrasou a unificação italiana em vários séculos. Só para ter uma ideia, enquanto Portugal tomou Algarves, completando toda a integridade continental do país em 1471, e a Espanha tomou o último território mouro de Al-Andalus em 1492, o Reino Unido e a França unificaram seus reinos no século XVI, a Itália só conseguiu unificar toda a Península Itálica apenas no século XIX, com muito esforço e com a substancial ajuda da França para derrotar os austríacos no norte italiano e depois com a ajuda prussiana e alemã para derrotar a própria França, protetora dos Estados Papais. Entretanto, a definição de limites ideais à criação do Vaticano aconteceu bem mais tarde, datada em 1929 pelo Tratado de Latrão, em que foi um acordo entre o Papa Pio XI e o Reino da Itália, fundando oficialmente o que chamamos de Vaticano, o menor país do mundo. E mesmo sendo tão pequeno, o Vaticano pode ser considerado um país? Para ser um país, segundo a Convenção de Montevidéu de 1933 e também as regras de direito internacional, essa organização precisa ter um território para exercer efetivamente o controle de um espaço geográfico, uma população cujo poder sobre ela é exercido, e um governo para reger a população e estabelecer leis para exercer efetivamente os poderes políticos desse território, o que o Vaticano preenche todos os requisitos para ser um país. A título de curiosidade, o Vaticano possui uma bandeira, um hino nacional, detém 5 agências de correios, emite passaportes e possui um sufixo de internet VA. Uma diferença notória que precisa ser lembrada é que o Vaticano é a sede física da Igreja Católica no mundo, enquanto a Santa Sé é a cúpula da Igreja Católica dedicada mais a questões espirituais e burocráticas da Igreja, tendo como líder o Papa, que também é o chefe do Estado do Vaticano. Através de várias reformas, o poder do Papa, que antes era incontestável e absoluto, passou por transformações, admitindo um chefe de governo para atribuições civis na cidade do Vaticano, que é exercido pela primeira vez por uma mulher, uma freira, Rafaela Petrini, nomeada em 2025 pelo Papa Francisco. O Vaticano possui poder judiciário composto de 3 níveis e forças policiais conhecidas como Gendarmeria do Vaticano, que é responsável pelo policiamento, monitoramento, guarda de trânsito e de fronteira e pelo serviço de corpo de bombeiros.
Além disso, o Vaticano possui a Guarda Suíça, uma guarda de mercenários composto por cidadãos suíços, oficialmente fundado em 1506 pelo Papa Júlio II. A cidade do Vaticano é famosa pelas suas igrejas suntuosas, estátuas em mármore famosas como Pietà, esculturas, basílicas, palácios e museus, o que atrai uma infinidade de turistas, recebendo em média 10 milhões de pessoas a cada ano, o que é muito maior do que os 6 milhões e 400 mil turistas que o Brasil recebeu em 2024, a título de comparação. Nos últimos séculos, com a modernização das sociedades, com a adoção do Estado laico na maioria dos países católicos do mundo, a Igreja Católica perdeu muito seu status, prestígio e poder internacional, e hoje, mesmo sendo a líder de 1 bilhão e 300 milhões de fiéis, segue em constantes dilemas que ameaçam a unidade católica. Os recentes escândalos de corrupção e crimes sexuais cometidos por padres contra menores de idade e acobertados por bispos em diversas partes do mundo, acusações de lavagem de dinheiro e abuso de poder econômico reveladas pelo escândalo do VatiLeaks, o celibato de sacerdotes, o papel das mulheres e negros na hierarquia da Igreja Católica, formado exclusivamente por homens, na sua maioria brancos e em idade avançada, o papel das pessoas divorciadas da Igreja, a inclusão ou não de pessoas LGBT e um diálogo problemático com outras religiões, são questões que desafiam o catolicismo para o mundo moderno. O próximo Papa pode apresentar uma visão mais conservadora em relação ao mundo, negar estes dilemas e varrer os problemas e questões que desafiam a Igreja Católica para debaixo do tapete, como fez o Papa Bento XVI, ou continuando a ter uma visão mais liberal como o Papa Francisco, aberto ao diálogo, valorizando a transparência ética nas instituições do Vaticano e priorizando o respeito e acolhimento a todos. Se você gostou do conteúdo de hoje, considere se inscrever no canal, nos apoiar, curtindo, compartilhando e espalhando para o máximo de pessoas possível. Isso nos ajuda a crescer, o que motiva a produção de mais vídeos interessantes como este. Muito obrigado pela sua importante audiência e até a próxima.